Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Afonso, estou como sócio e CEO na Da Vinci Consulting e Tech, e sejam bem-vindos aí para o webinar com tema sobre como o no-code pode reduzir o custo da logística. Tá? Então, para esse webinar, tenho o prazer de contar com o Melvin. O Melvin é o nosso CTO aqui na Da Vinci Consulting e Tech. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a experiência dele, né? Mas o que é interessante é como que o Melvin já transita, né, nesse mundo do no-code, como vem sendo referência também para a comunidade, de trazer inovação, trazer eficiência, né, Melvin, de uma forma diferente, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que até muitos anos atrás não era possível, né? E a tecnologia agora permitiu. Seja bem-vindo aí, Melvin. Exatamente. Obrigado, Bruno. Boa noite, boa tarde ou bom dia a todos, né, que tiverem ouvido por aqui. E exatamente isso, né? O no-code é, vamos dizer assim, uma ferramenta que vem hoje potencializar, né, o desenvolvimento, né? Então, partindo de uma carreira sempre com codificação tradicional, entendendo como que você consegue colocar valor para o mercado, né? A gente começa a encontrar na tecnologias no code essa rapidez e agilidade para justamente o cliente, nosso cliente, entregar valor mais rápido e ser mais competitivo no mercado. E hoje a gente vai falar muito sobre isso aí, de rapidez, de custo, tudo que envolve essa operação e implantação de uns sistemas com tecnologias no code. Legal, muito bem. E para enriquecer, né, o bate-papo, a gente vai chamar o Carlos Martins aí. Prazer falar com você, Carlos. É até difícil aqui, eu não vou nem arriscar falar de toda a tua experiência que tem em supply, logística, mas um cara aí que já passou por Via Varejo, por Walmart, por grandes empresas, hoje é diretor no grupo Erval também, uma potência, né? E com uma complexidade enorme também, né, Carlos? E que também é um grande entusiasta, um grande embaixador já, né, da mentalidade aí no code. E seja bem-vindo, Carlos. Opa, obrigado pela introdução aí, Bruno. Quase revelou a minha idade, mas já são 27 anos só de experiência em logística, né? Então tem bastante história para contar, que nem o Bruno falou. Passei por Walmart, Grupo Pão de Açúcar, Grupo Cencosud, né, Kabum, né, operações de loja física, operações de e-commerce, e estou surpreso com o que eu tenho visto de possibilidades no no-code, e a gente que tem a responsabilidade, né, de dirigir grandes operações, o que a gente vê? A pressão por custo na logística, ela é permanente. Então, quando aparece uma possibilidade de redução de custo, de aumento de produtividade, a gente tem que agarrar com as duas mãos e fazer desse limão uma limonada. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer daqui para frente aí com o no-code. Que legal, muito bem. Bom, meu papel aqui é trazer temas para a mesa, né? Então, com baita de um especialista, um CTO, o Melvin, um cara que conhece muito de negócio, de transporte, de supply, que é o Carlos, e o tema principal é como que o no-code, né, vem cada vez mais aparecendo aí como uma opção, eu não diria nem mais aparecendo, já é uma realidade, né? Então, a gente vai discutir alguns cases aqui, alguns temas, e eu queria já abrir a mesa aqui para trazer, eu acho que primeiro, Carlos, uma visão, e aí o Melvin pode complementar também, sobre esse contexto de tecnologia na logística, né? Vamos pensar assim, qual que é o modelo padrão que ainda existe e é predominante, né? E como que o no-code ele vem aparecendo como uma nova solução, né? Então, o estado atual e um estado de transição, talvez paralelismo com o no-code, né? Como que a linguagem tradicional ela convive com o no-code? Qual que é os benefícios aí? Qual que são os prós e os contras de cada uma dessas linguagens na visão de vocês?
Acho que para ambientar, né, todo mundo está nos assistindo aí, quando a gente pensa em operação logística, vamos pensar primeiro em 3 grandes sistemas, né? Eu fui diretor de logística, diretor de transporte, diretor de abastecimento. Então tem um grande sistema por trás de cada uma dessas operações. Então tem um WMS na logística, tem um TMS no transporte, um DRP fazendo distribuição, né, de um abastecimento. Essas são plataformas, né, que meus últimos 20 anos aí vem implantando nas operações e que são grandes plataformas desenvolvidas em código, né, pesado, que tem um custo alto. E o que eu tenho visto recentemente? A IA já é uma realidade. Então, quando começa a aparecer no mercado, né, alternativas de sistema com um custo mais baixo, combinando inteligência artificial com no-code, puxa, eu olho para as ferramentas tradicionais ainda com um custo alto e a gente tem que, no mínimo, fazer uma análise e conhecer essas possibilidades, e quando a gente vê, tem que fazer um projeto, colocar na balança, porque custo de manutenção, quem tem um WMS, um TMS, sabe, custo de manutenção é alto, o custo de implantação é alto, a curva de aprendizado para os times é bem extensa. Então, a gente tem que botar isso tudo na balança, trazer para a realidade das operações, que hoje o que a gente precisa, um sistema que dê um suporte para a operação, claro, são operações, né, grandes, complexas, de muita volumetria de pedido, um e-commerce, né, muito presente nas operações, com muitos dados. E é muito mais fácil manipular, né, dados nessas ferramentas do que nas ferramentas tradicionais. Isso é um desafio, tem sido, né, eu vejo que tem sido um desafio para as ferramentas tradicionais de ir plugando as tecnologias mais recentes, plugando um módulo de inteligência artificial em algo tradicional que foi desenvolvido há 15, 20 anos atrás. Sim, legal. E perfeito, Carlos. E, Melvin, da visão da tecnologia, né, como é que você vê essa revolução, na verdade, né, do modelo tradicional e agora do lado de quem sempre tem o backlog, né, aquele que acorda sempre devendo para a área de negócio. Aí fala um pouquinho como que essas novas tecnologias como o no-code vêm também aliviando a pressão para o lado da tecnologia. É interessante, né, que quando você logo abriu, falou sobre a realidade de no-code, né? No-code hoje acaba sendo uma realidade já. A gente já ultrapassou a barreira do desconhecido, de dúvidas, se era uma plataforma que poderia escalar, se a segurança ou não. A gente já está passando, né, desse aqui e entrando nas realidades, entregando grandes plataformas realmente aí, hoje robustas, né, para poder suportar, né, tantas áreas assim. E quando a gente fala dessa transição, né, eu que venho, mais de 20 anos no código, no desenvolvimento tradicional de código, né, fazendo implantações com todo o ciclo de desenvolvimento, né, a tecnologia sempre ficou com aquela carga assim, poxa, vocês não estão atendendo tão rápido, a gente está chegando tarde no mercado, time to market não está atendendo. Você falou, o backlog dentro da equipe de TI ela é gigantesca, né? Então, quando começa a entrar a necessidade de novos produtos, o mercado muda, a gente não tem aquela agilidade gigante, né? Então, seja pela tecnologia, ou seja pelo tamanho do time que a gente possui internamente aqui, né? E quando chega a tecnologia no code, ela chega justamente para poder dar vazão a essa necessidade que tem. Então, hoje, né, são tecnologias que começam a ajudar a facilitar a entrega mais rápido ali, a gente validando, né, uma nova necessidade de um produto, né, então a gente consegue colocar mais rápido ali, e na parte de suporte também, toda a manutenção, né? Então, além de tudo isso, a gente tem uma grande parte a segurança, né? Eu acho que é um ponto importante para a gente poder falar aqui, é a segurança. Cada vez mais a tecnologia no code, os grandes players estão investindo em segurança. Então, hoje a gente tem Amazon por trás dessas tecnologias, por exemplo, garantindo tanto a disponibilidade, né, quanto segurança contra ataques, tudo mais ali, garantindo que a gente tenha um grande produto no final ali. E ela acaba sendo também um produto mais democrático, né? Ajudando hoje, dentro do parque de
tecnologia olhando para as operações. A gente está falando de logística, o Carlos trouxe um ponto muito importante aqui, que é a briga de logística quase todo dia, assim, com relação ao custo, porque a margem de logística ela é muito pequena, né? Então, quando a gente traz tecnologias como no-code, além de entregar mais rápido ali, a gente começa a desafogar a equipe de tecnologia, porque a equipe de tecnologia está olhando para o produto principal, né, da empresa ali, e muitas vezes a operação que dá todo o suporte para aquele produto ir em frente ali, ela começa a ficar um pouco mais lenta, porque ela está atendendo o mercado, vendo as necessidades que o mercado tem, o produto não está crescendo de acordo com o mercado, aí que você começa a usar de outros artifícios, né, para poder fazer ali. Então, a tecnologia no-code, ela entra justamente acelerando, garantindo qualidade, garantindo segurança, né, e democratizando. Porque uma pessoa de... Deixa eu pegar um gancho aí, Melvin, nessa tua fala, né, de quando tentar materializar aqui e contar uma história rápida aqui. Mas antes eu comecei minha carreira na logística, né, com informações. Na época que tinha que pegar arquivo texto e trazer para Excel e fazer gráfico, e aí logo, como eu aprendi muito Excel, né, era o especialista de Excel do departamento de logística, acabei virando o assistente diretor que produzia todas as informações gerenciais da época. Então, naquele papel de fornecer as informações gerenciais, era aquele cruzar um monte de dados, né, mas era uma trabalheira, né, tinha um assistente só para ficar formatando arquivo e tal. Mas o Excel, naquela época, era a ferramenta. Tudo que a gente tem hoje estava concentrado, né, para fazer análise, para divulgar, estava concentrado no Excel, isso até antes do Power BI, né, do ClickSense, do Tableau da vida. E eu fiz daquela ferramenta o diferencial naquele momento, porque ali eu era responsável pela análise de custo, pela análise de produtividade, e ali o Excel está muito presente nas empresas, né, como a principal ferramenta que a área de negócio tem disponível para usar. Quando a gente pensa num sistema, a gente pensa na fila da TI, num projeto que vai custar caro, que vai demorar, que é difícil de aprovar, que não tem um orçamento para esse ano, que talvez para o ano que vem, e aí, né, ter o pipeline de soluções, né, tem um horizonte enorme. Então, tu acaba nem contando com aquela opção. Ou às vezes tu vê no mercado a solução, mas ela é cara, ela não cabe no orçamento da empresa, né, não tem uma equipe para dar suporte, e por N razões aquele projeto não vai para frente. Quando o Mel fala de democratizar, né, e para quem não está familiarizado ainda com o no-code, estamos falando de soluções de baixíssimo custo de assinar uma assinatura, né, um SaaS, uma assinatura mensal, talvez aí talvez de 100, 200 reais, para que um usuário do negócio possa ele desenvolver uma solução no computador dele e plugar na empresa, e aí ele pode criar. Aí me ajudem aí, mas a lista é infinita eu posso criar um gerenciador de tarefas, um checklist para operação, que eu mesmo posso desenvolver, eu posso criar um controle de despesas, que se eu fosse pegar, né, qualquer um desses projetos e levar para a TI, é um desenvolvimento mais pesado, né, e vamos pensar em tempo, custo de um desenvolvedor para fazer isso. E aí a gente abre no site, né, e tem vários tipos, né, de ferramenta no-code, low-code, que possibilitam desde eu entrar e dar um comando, e aí eu vou revelar agora o que eu acho que é o pulo do gato dessas ferramentas no-code, que é eu não preciso nem escrever o pedido do meu projeto, do meu app. Eu posso escrever no ChatGPT e dizer, eu tenho essa ideia. Escreva para mim um prompt para eu colar numa ferramenta no-code e o ChatGPT vai formatar, e eu já tenho até minha metodologia ali que eu aprendi para como solicitar melhor, porque essas ferramentas normalmente elas cobram por mensagem. Então, quanto mais assertivo for a tua mensagem, tu ainda diminui o custo do teu desenvolvimento, mas cria muita independência para a área de logística poder desenvolver sem bater no backlog da TI ou ter que esperar 2 anos para implantar um projeto muito mais caro.
Legal. E aproveitando também o gancho aí do que o Melvin passou para o Carlos, agora o Carlos levantou a bola para mim, Carlos. Então, se já tem essas novas possibilidades, já vem o no-code, daqui a pouco o Melvin vai dar uma aula para a gente do que é o no-code, né? Então, muitas vezes a gente pode estar aqui falando de um tema que pode mudar, né, Carlos, a área, né, de negócio de uma empresa, né? Então é importante cada vez mais a gente falar como que ele funciona, né? O que está por trás do no-code. Mas quando você vem com essas soluções, né, imagina, você lá no começo, que era o hacker do Excel, né? Quando que as pessoas ainda tinham medo, né, do Excel, assim, ele estava lá, né? Você usou uma ferramenta que já estava disponível e gerou valor com ela, né? E com no-code, quando que é o melhor momento, assim, para construir a sua própria solução? Você consegue dar um exemplo para a gente, assim, do que hoje já é possível fazer, por exemplo, e quando que é esse momento, né? Aonde que ele é aplicado também? No passado, né, a gente usava o Excel para fazer controle de custo, para fazer... Eu criei, né, o primeiro grande projeto em Excel foi um sistema de projeção de venda por loja, que era o sistema que ia distribuir o estoque dos CDs para todas as lojas da rede de supermercados da época. Isso virou o principal sistema e durante 2 anos foi o sistema oficial, a planilha foi o sistema oficial de distribuição de mercadorias. 2 anos depois, a TI né, embedou toda a lógica da planilha dentro do ERP e durou 20 anos a solução aos moldes daquele protótipo lá. Então, quer dizer que aquele Excel era o MVP da época. Mas a gente olhava muito ali e pensava em, se eu precisar um volume maior de dados, eu preciso ir para um Access, né, que era o banco de dados mais robusto da época para desenvolver. E nem todo mundo conseguia... Esse pouco se arriscava com o Access. Estava no pacote lá, né, no pacote de horas, mas pouco se arriscava. Para cada 1000 de Excel, tinha uns 10 que faziam um Access, né? Hoje, né, quando eu faço um paralelo das possibilidades que a gente tinha de montar um sistema de planilha para controlar custo, para controlar a produtividade da operação, a produtividade da separação, que foi alguns dos projetos que eu fiz, quando eu olho para as possibilidades de no-code, é muito maior. Eu estou falando de criar um roteirizador em no-code, eu estou falando de criar um sistema de gestão de estoque em no-code, que em Excel, né, dá muito problema, e que, principalmente de segurança, né, quando eu falo de criar um sistema em no-code, a gente consegue tanto cuidar do front-end, do back-end, de uma forma amigável ainda, né, que o usuário consegue, né, o seu desenvolvedor, né, o cidadão desenvolvedor, numa velocidade que eu acho que, né, o Mel pode explorar bem isso, que é a velocidade de desenvolvimento do no-code vai muito, né, superior, e, né, sem querer gerar polêmica, né, o quão bom é desenvolver em código ou não, mas são ferramentas que, né, estão trazendo essa possibilidade. A gente pode pensar em vou assumir um projeto, posso criar um gerenciador de um projeto, um gerenciador de tarefas, e aí acho que um dos melhores paralelos que a gente tem que fazer tem muita solução SaaS para eu comprar com a assinatura no mercado. Mas, né, que tal eu desenvolver a minha própria solução e jogar o custo lá embaixo? Personalizada, customizada, o negócio, né, customizar e resolver um problema da minha área. Todo profissional na empresa ele tem que resolver um problema, né? Se ele não está resolvendo um problema, já tem um problema. Em logística, o que a gente mais tem é problema para resolver. A gente, né, o cara da logística está sempre equilibrando os pratos entre melhorar nível de serviço, reduzir custo e, né, equilibrando o nível de serviço com o custo. Quando eu vou para um desenvolvimento que depende do sistema, talvez a solução hoje está dentro de casa.
Não está mais fora. Eu dentro de casa, pegar, e eu incentivo muito o meu time a olhar para a inteligência artificial, olhar para no-code, para a combinação dos dois, que eu acho que é o maior poder, né, que a gente tem hoje, é combinar a inteligência artificial com as ferramentas do no-code, que aí tu dobra, né, a tua capacidade tanto de desenvolvimento quanto de fazer um projeto assertivo. Fazer um projeto que realmente seja efetivo ali dentro da operação, não dizer sem depender da TI, porque no final, na empresa, né, tu tem toda a LGPD para respeitar, o Código de Segurança da empresa, mas eu acho que o profissional de logística que aprende no code, ele chama a TI e ele aprende a solicitar melhor. Ele pode fazer um MVP e entregar aquele MVP para a TI da empresa desenvolver e aí plugar nas outras ferramentas da empresa. E aí, mas, cara, pode seguir, meu. Quando você chega nesse ponto com a TI, né, o no-code ele não veio para ser um concorrente com a TI, assim, mas para poder cooperar, né? Porque quando você traz um MVP, traz um produto que está feito ali, o trabalho que a TI vai ter ali, ela vai trazer para o catálogo de aplicações que ela já tem dentro da empresa ali, sendo que já tem toda uma observabilidade para você cuidar daquela aplicação já pronta, né? Então, ela ganha apenas a responsabilidade de cuidar daquela aplicação ali, né? Sendo que o backlog continua ali e não atrapalhou tudo mais, né? Quando a gente fala de revolução também do no-code, né? Então, hoje, o no-code ele está tornando o desenvolvimento de software a parte mais simples do processo. É isso que acontece hoje, né? Ele está trazendo essa etapa uma etapa muito simples. A gente consegue focar no negócio agora, desenvolver o negócio e usar a tecnologia para poder resolver rapidamente aquele negócio. Então, ela não é mais a etapa que trava o processo ali. Poxa, você teve uma brilhante ideia, enxergou um grande investimento no mercado aqui, mas eu travo porque eu tenho um time de tecnologia que não consegue me atender, não por falta de qualificação. Né? Então, hoje, o no-code ele vem para revolucionar, sendo isso, a parte mais simples desse processo de construção de produtos de software. Mas eu fico pensando aqui, Melvin, Carlos, assim, eu me coloco na posição assim empática de quem ainda não se considera um early adopter, né? O Carlos é early adopter desde a época do Excel, né? Já estava colocando Access, tudo que estava chegando novo, ok, né? Mas hoje o early adopter ainda é um percentual baixo, né? Frente à população. Então, estou imaginando aqui as pessoas ouvindo a gente, muitas vezes um gestor, um dono de empresa, e fala assim, puxa, mas eles estão falando que dá para construir, dá para fazer, eu preciso automatizar, né, os meus processos, é tudo manual, tem um retrabalho, enfim, mas como que eu faço isso, né? Por onde que eu, digamos assim, por onde que eu começo isso? O Bruno, o Carlos deu alguns exemplos do que ele deu, né? Eu vou materializar agora em tempo, né? Então, quando o Carlos fala de processos, de cadastrar algumas coisas aqui, por exemplo, você consegue fazer uma emissão de faturamento em um dia, tá? Isso aqui, a pessoa pode ficar assustada assim, mas a gente consegue fazer uma solicitação de uma emissão de faturamento em um dia, por exemplo, um cadastro de funcionários para poder validação de eventos, por exemplo, também um dia. Então, a gente está falando desse tipo de entrega rápida, né? Está falando desse tipo de entrega ali. E é claro que essa aqui é o que, atendendo a necessidade que o cliente precisa, esse produto ele vai crescer por trás, ele vai tomar uma robustez ali, né? Mas ele consegue já fazer justamente essa entrega aqui. E isso a gente faz eu tenho vários cases para dar aqui, em diversas áreas aqui, e realmente é assim, né? Uma coisa, vou falar um ponto aqui, para até ser queria dar um spoiler, não vou dar um spoiler, um dos nossos próximos webinars que a gente vai fazer aqui, a gente reduziu quase uma entrega para um dos clientes aqui em 70% do tempo de construção, né? Então, a gente tinha uma entrega de um software para um dos nossos clientes que demoraria 18 meses, nós entregamos em 6 meses essa aplicação, e foi uma aplicação que realmente trouxe um ganho gigantesco dentro
companhia, né? Então, quando a gente fala de no-code, é justamente essa facilidade, né? Então, quando a gente fala de redução de custo, a gente não está falando que a plataforma no-code ela é mais barata de se desenvolver, mas quando eu falo que eu vou desenvolver de uma maneira tradicional, que eu vou dar alguns termos aqui, eu preciso de um front-end, de um back-end, de uma pessoa de banco de dados, uma pessoa de infra, eu reduzo uma equipe de 5, 6 pessoas para no máximo 2 pessoas. E em vez de 1 ano e meio, para 6. Então, é esse custo que acaba tendo ali, né? Tem um case da G4 Educação, né? Hoje eles estão faturando hoje em torno de 320 milhões ali, né? E eles têm muitas plataformas Bubble dentro da G4 ali. E ela representa um saving e também um faturamento de 50 milhões. Essas plataformas ajudam nesse ponto a G4 ali. Então, quando você perguntou para esses gestores, dúvida de como chegam nisso aqui, essa é a materialidade que a gente tem com essas plataformas, né? Essa é a materialidade, como eu falei um pouquinho no começo lá, com toda a segurança, né, de dados, de informação, de ataques, né? Então a gente tem toda essa segurança com as plataformas também. Eu conheço esse case da G4, eles de fato desenvolveram, né, muitas soluções, justamente aproveitando o tempo de desenvolvimento e o custo, né, de desenvolvimento em no-code. Nesse caso eles usaram o Bubble, né, e para quem não conhece, uma das plataformas mais populares aí, né, para quem está começando no no-code, normalmente começa pelo Bubble. No mundo digital, e aí falando de infoprodutores, acompanho um pouco desse mercado também, eles adotaram muito porque conseguem personalizar soluções de gestão dos alunos, gestão dos mentorados, com um Bubble, com um no-code, porque o desenvolvimento, né, a curva de desenvolvimento é mais rápida, mais barata, e acaba viabilizando personalizar um sistema que, puxa, né, no método tradicional, o investimento seria maior, o prazo seria maior para adotar, e né, dependendo da solução, né, para uma determinada área do negócio da empresa, cara, estamos falando de um final de semana, o cara volta lá já com um protótipo de uma solução. Exato. Que pode reduzir horas, dias de trabalho e, né, um custo ali no departamento. Uma coisa que é importante também, Carlos, né, e Bruno, a gente fala assim, né, o no-code não é a bala de prata que se resolve todas as situações, né, porque é o seguinte, muitas pessoas pensam também que vão chegar no no-code, vão ficar ali, não vão se preocupar mais com nada, né, então existe algum suporte satélite ainda para poder ficar por trás ali, né, então a gente está falando das integrações, né, com os grandes bancos de dados ali, né, onde esse no-code ele vai ajudar você com a questão de interface, a questão das próprias integrações aqui. Então, a gente consegue fazer integrações hoje muito mais rápido numa plataforma, né? Então, você está crescendo, por exemplo, você construiu um CRM, por exemplo, ali, esse CRM aqui, você está fazendo integração com vários bancos aqui. Vamos supor que isso aqui vira um produto interno da sua empresa ali. A cada necessidade de mercado que você enxerga ali, né, essa parte de integração ela é muito mais rápida. Então, quer dizer, você consegue estar no mercado, né, muito mais preparado do que um código tradicional. Por exemplo, um outro case também de uma empresa que foi investida até pelo Shark Tank ali, né, que programa que teve, eles foram investidos pela Monique Evely, se não me engano, desculpa se eu não estiver right aqui, mas pela Monique Evely, foi a Dr. Map, é uma empresa, né, de pets, né, tudo relacionado ao mundo pet ali, né. Uma das perguntas, realmente, quando foi investida, qual que era a barreira de entrada naquela lá. Eles pensaram assim, poxa, a plataforma, todo mundo vai pegar uma plataforma, vai copiar a ideia e vai fazer. Mas a plataforma no-code permite que o seguinte, o founder, o empresário que está ligado no mercado, nas necessidades, ele consegue responder muito mais rápido do que alguém que está com código tradicional. Então, é visto com bons olhos já hoje pelo investidor, justamente por essa rapidez, né?
Então a gente começa a ter essas e ele dá uma vantagens. velocidade de adaptação. E né, em logística a gente fala muito de logística elástica, de resiliência do supply chain. Como eu vou né, vou ter uma resiliência, como eu vou ter uma logística elástica se eu estou dependente, amarrado com sistemas né, de código pesado que eu não consigo desenvolver, ou que o custo de colocar um botão na tela é 50 mil, 100 mil reais para gerar um relatório. Exato. Então, quando a gente fala das possibilidades, né, do no-code, a gente tem que pensar, né, que hoje o custo das grandes plataformas é na casa de 50, 100 mil reais de mensalidade. Um projeto maior vai passar de milhões, né, dependendo do tamanho da operação. E os custos hoje, né, de uma implantação desenvolvida em Bubble, vai ser em no-code, né, ou seja, qual for a plataforma, vai ser muito menor. Muitas vezes menor. E eu tenho visto cases de transportadora usando, né, como roteirizadora, sistema usando como gestão de projetos, e aí tem um viés de custo, né, que a gente fala muito, é o nosso dia a dia ali, baixar custo em logística, mas tem muito de produtividade. Então, dos projetos que eu acho muito bacana, que no-code viabiliza mais rápido, é a torre de controle. Né, que é dar visibilidade de toda a cadeia, e né, o Mel estava falando de integrações, já que é um pouco mais fácil de fazer as integrações, então vejo algumas aplicações já voltadas para a logística, justamente em torre de controle, que é uma bola da vez também na logística, né, implantar a torre de controle. Só que tem várias maneiras de implementar. Usando o no-code, vai implementar mais rápido e consegue colher os frutos, porque aí estamos falando de melhorar o nível de serviço, né, dar uma resposta mais rápida para um saque, conectar as áreas da empresa mais rapidamente. É muito fácil, né, com o no-code, gerar notificações, gerar alertas, gerar regras de negócio usando as soluções no-code. Então, torre de controle é mais um case aí que no no-code traz uma resposta muito eficiente para a logística. Legal. Tem um ponto, né? Aqui na DaVinci a gente trabalha muito também com a parte de consultoria, e a gente faz muito mapeamento de processo, né? Principalmente voltado para a logística e para a indústria. E a gente tem um número aqui que não nos impressiona mais, né? Portanto já viver nesse segmento, né, Carlos? Que a gente chega a ter 80% das atividades, mesmo falando de processos de negócio, fora da tecnologia, assim, da parte manual. A gente está falando sobre lançamento manual, né, de inputs em planilha, no Excel, WhatsApp trafegando, né? O WhatsApp é a nossa Shadow IT, né? No momento, tudo circulando pelo WhatsApp. E tem um indicador que a gente mede de processo, que vem do Lean Manufacturing, que é o completo correto. Ou seja, o que a gente faz? A gente mapeia de ponta a ponta o processo, e dali a gente verifica em quais etapas o bastão cai, sabe? Então, eu estou na entrada do pedido, então eu tenho que passar um processamento, do processamento tem que passar para uma área, B, C, D. Então, a gente faz uma avaliação de quantas vezes existe um completo correto disso. E esse completo correto, ele não chega nem a 3%, para vocês terem uma ideia. De uma atividade que passa para outra sem ter um problema, sem ter um retorno. E no final do dia, né, Carlos, isso que é eficiência, ou não eficiência, né? Aí é que estão escondidos os custos que é tão difícil do gestor enxergar, né? A gente muitas vezes olha para eu não tinha esse número dos 3%, mas o que eu vi, passei em grandes operações que não tinham WMS, ou não tinham TMS, ou não tinham os dois, que os processos, 80% eram manuais, que dependiam ainda do João, do Francisco, né, daquela pessoa que detinha o conhecimento, mesmo em grandes operações. Imagina, né, a oportunidade que a gente tem nas empresas médias, pequenas, de digitalizar, de sistematizar, mas a barreira de entrada, às vezes, é valor de ferramenta, tempo de desenvolvimento, né, a capacitação do time. Perfeito. E eu acho que o no-code ele vem dessa forma, né? Então, tudo isso, né, somado a várias questões de infraestrutura, enfim, nos coloca numa posição de número 92, né, do ranking de produtividade mundial. Então, assim, a gente tem muito ainda o que crescer. Mas quando eu chego e faço essa avaliação, quais são os custos que estão na mesa? Porque vamos pensar,
tá, tudo legal, tudo maravilhoso, dá para fazer, ok, mas eu ainda vejo a mentalidade de hoje, puxa, eu quero digitalizar, né? Se você faz pesquisa com os principais gestores, tecnologia é um dos pilares, né? E ainda muitos apontam até inovação como um dos valores, tá? Então, tem muita gente olhando para esse lado. Só que na hora de fazer, de arregaçar as mangas, né, se depara muitas vezes com soluções ou muito caras, como você comentou, né, Carlos? Ou quando ele vai para a implementação, ele vê que não tem aderência ao processo. Porque primeiro eu preciso, né, ajustar o meu processo ali e depois colocar a tecnologia. Vocês conseguem fazer esse parâmetro aí, Melvin e Carlos, assim, de um caminho natural, que é procurar muitas vezes um SaaS que já é consolidado, e mais uma vez, né, aqui não tem lado A, não tem lado B, que nem o Melvin falou, né, e eu reitero, eu acho que o no-code ele vem para ser um complemento, né, mais uma ferramenta aí em prol da digitalização dos processos. Acho que ninguém dá para ir sozinho, né, num desafio desse. Então, a gente tem que ir com uma artilharia muito pesada, exato, né? Então, quais são os custos que estão envolvidos nesse modelo tradicional e quais são os custos que estão envolvidos no no-code, tá? Qual que é a diferença aí dos dois? A gente fala vou começar... depois eu trago alguns números que eu tenho. Pode falar aí, Carlos. Pode falar. Acho que é importante trazer. Então, quando eu penso num projeto, né, no médio para grande, aí, numa implantação de qualquer solução WMS, TMS, né, na logística, a gente com certeza está falando aí claro que tem a ver com o tamanho de operação, de repente alguém, né, um cara está pensando numa empresa muito pequena lá, os valores vão ser outros, mas vamos pensar de média, grande, operações vão custar aí de 50 a 100 mil, no mínimo, uma mensalidade de um SaaS, né, do mercado. Quando a gente viu, né, e eu já fiz as cotações, já tenho um ROI de alguns projetos em no-code, com esse, né, são sistemas de mercado, tem ofertas de 50 a 100 mil reais, e tem ofertas de desenvolvimento da mesma solução em no-code, 50 a 100 mil reais de desenvolvimento, projetos para 60, 90 dias de desenvolvimento e manutenção, custo de servidor, dependendo se tu já tem ou não, mensalidade de uma solução, coisa de 200, 300 reais. Óbvio que tu vai ter alguém vai ter que suportar quando dá problema, e aí tem que ver se a tua equipe de TI interna conhece, né, aquela linguagem para ter a sustentação, senão tu vai ter que recorrer a alguma software house para fazer a sustentação, mas as dimensões são muito, muito diferentes, né? As dimensões de valores são muito diferentes quando a gente fala de um sistema tradicional e das ofertas. E estou falando de ofertas que estão no mercado. Tem algumas soluções em no-code prontas no mercado. A gente pode pensar em desenvolvimento com a software house ou em soluções SaaS em no-code. Os patamares de valores, eles são bem distintos das soluções tradicionais. Então, Melvin, sobre essa relação do que a gente sabe que é mais rápido, né, o desenvolvimento, se a gente tivesse, por exemplo, uma casa para fazer 70% mais rápida, naturalmente o custo também seria menor. Tudo bem, a gente está falando aqui o resultado, né, mas o milagre a gente não está contando como, né? Então, para quem não conhece plataforma Bubble, para quem não conhece o que é no-code, porque eu vou dar a minha experiência, tá? A primeira vez que eu tive contato, e eu, por muito tempo também, como responsável de dono de negócio, falei, nossa, por que eu não tinha um no-code antes, né? Naquela época, né, Carlos? Lá atrás, eu falei assim, puxa, né, teria economizado alguns milhões aí, né? Algumas decisões aí seriam mais felizes, né? Mas, assim, a primeira vez que eu olhei uma plataforma, eu olhei assim, também sou um early adopter, eu gosto de tecnologia, mas quando eu olhei, eu falei assim, caramba, isso é um PowerPoint, né? Que eu estou arrastando aqui, eu estou saindo do desenho, né? De fazer lá lembra o retroprojetor lá, de colocar as transparências assim? Caramba, eu estou saindo da transparência para um PowerPoint, né? Por quê? Precisa fazer um formulário, né? Linkado com uma integração em local X.
Então arrasta para cá, traz aqui e tal. Claro que tem toda a complexidade do desenho, né? De como que se faz a arquitetura, como que se pensa nisso, né? Como escala, como se pensa em segurança. Mas eu vi o tamanho da velocidade, né? Eu que também já trabalhei com times de tecnologia, né? De desenvolvedores, né? E via que a cada... precisa alterar isso daqui. Aquilo que eu achava que era fácil de alterar, ele falava, não, vai levar 3 meses. Eu falei, caramba. E aquilo que eu achava que ia levar 3 meses, ele falou que me levava uma semana. Então, é difícil entender, né? E o negócio é difícil entender a TI por conta disso. E eu já vi, Carlos, o Melvin trabalhando diretamente com o cliente, né? E a gente fazendo ali ajuste na sprint, na squad, e o cliente falou, eu quero que mude isso. E ele, na hora ali, na tela, junto com o time, já mudou, né? Não é aquela assim, não, espera 2 semanas, deixa eu te entregar, já pronto. Não, muitas vezes é a quente. Esse é um grande diferencial do no-code, é essa possibilidade de, né, mudar na hora ali, e arrasta e solta na hora. Legal. Exato. Mas, Melvin, me diz qual que é o milagre disso, né? O que tem por trás disso, na verdade? Porque para chegar nesse nível, né, é muita inovação também, né? De já ter disponibilidade, né, de uma biblioteca tão prévia de códigos assim, capaz de eu fazer isso de forma intuitiva, né, de fazer de uma forma mais rápida. Como que da onde que vem 70%? Da onde que tem um investimento anterior nisso? Interessante, você usou um exemplo muito interessante aí, que foi justamente da construção, né? Código tradicional, quando a gente está desenvolvendo, para a gente ganhar velocidade, nós vamos ao longo do tempo desenvolvendo bibliotecas, para que você, a cada novo projeto, não precise desenvolver algo que você já construiu, você vai consumir algo que já está pronto, claro. Isso em pessoal mais sênior, grandes consultoria, que tem uma visão de entregar um produto de qualidade e rápido também. Então, eu vejo que o no-code, né, trazendo para essa analogia, é como se fossem aquelas casas já pré-fabricadas, com grande qualidade no produto que entrega ali, né? E você com a condição de pegar aquilo ali e fazer mais rápido. Então, você começa a ter muito mais fornecedores apostando no mercado como esse aqui, né? Vai trazendo muito mais, vamos falar assim, mais gadgets pronto para você construir, né? E a sacada foi que plataformas como Bubble, plataformas como Flutterflow, WeWeb e algumas outras plataformas entenderam isso aí como um modelo de negócio, construíram as suas bibliotecas, mas pensando na parte visual, né? Então, ela tirou aquele peso de que a pessoa que não entendesse de tecnologia, de codificação de código, teria acesso também a fazer aquilo lá, porque aquele trabalho pesado já foi feito, né? E não é um trabalho travado, né? Então, hoje existe uma diferença entre no-code e low-code, né? As plataformas no-code, realmente você tem um pouco mais de limitação para colocar qualquer tipo de código ali. Você usa aquilo que já está feito, né? Então, a grande mágica, o milagre que eu vejo que acontece são as plataformas low-code ali, onde você tem essa parte híbrida. Você consegue trazer esses componentes e conseguir injetar códigos caso necessário ali, né? É como se fosse assim, a gente recebesse a cor verde, amarela, quer dizer, as cores primárias ali, só pode ser aquilo lá. O código, a gente consegue fazer a mistura das cores ali, né? Então, é nessa maneira. Então, a gente ganha muito mais produtividade e a gente não se preocupa, né, com outras questões que a gente já falou algumas vezes aqui, né, para poder suportar ali. E quando a gente fala da escolha de um SaaS ou desenvolver com no-code, né, hoje, acho que o grande diferencial do negócio, olhando para logística aqui, é você atender o cliente que tem mudado cada vez mais o seu perfil de consumo para exigir, né? Então, hoje as pessoas elas não querem esperar por algo aqui. Poxa, eu comprei recentemente um presente para o meu filho aqui que atrasou um dia, poxa, não chegou na data ali do aniversário dele, né? Então, as empresas elas estão se preparando para isso, para não fazer isso como consumidor ali. Então, quando você vai com um SaaS ali, por mais que ele te atenda hoje, a maioria, grande parte do SaaS, ela não vai atender totalmente
a sua operação ali. Você sempre precisa de algo mais, você vai falar assim, poxa, essa aqui atendeu 90% dos meus requisitos aqui, né? Então você tem todo esse investimento que o Carlos trouxe para a gente aqui, né? E quando a gente fala em no-code, né, a gente consegue construir personalizadamente aquilo que a gente precisa já, Sim. né? Então, você tendo uma noção daquilo que você está, você vai ter um tempo, claro, de construção, e aí é muito menor. O Carlos falando de 30, 60, 90 dias, isso é uma realidade em construção de grandes plataformas, realmente ali, né? Então, você consegue construir uma plataforma totalmente personalizada para atender o seu cliente ali. Então, hoje eu vejo essa grande diferença que a gente tem em tornar a materialidade do desenvolvimento no code, mas a escolha também, quando você está prestes a escolher ali. E aí, quando você começa a colocar na ponta do lápis ali, poxa, o contrato de 1 ano, de 2 ou 3 anos que você tem numa plataforma SaaS ali, né, com o desenvolvimento que você tem. Quer dizer, o ROI que você vai ter com o desenvolvimento de uma plataforma dessa aí vai ser muito maior ali. E numa startup, então, você consegue chegar muito mais rápido no ponto que você precisa, por um exemplo, né? E agora eu vou trazer um tema aqui mais sensível, né? Porque toda nova tecnologia, ela tem, né, a sua rampa ali de objeção, né, o que é natural, por mais que o no-code seja uma realidade, como, Carlos, você imagina que as áreas de tecnologia e negócio vão lidar com isso, né? A gente tem um negócio ali, como eu falei, né, mais de 80% com as atividades ainda manuais, o que representa aí uma perda de produtividade, aonde o Brasil, né, precisa ainda crescer muito. Lá fora, isso daí já é mais realidade ainda, né? Tipo, o poder do no-code já está na mão em muitos negócios. Aqui ainda vai precisar pavimentar um pouquinho mais essa estrada. Ontem eu estava ouvindo um podcast com o Ronnie Mesley, falando sobre comunidade no-code. Ele também é um grande entusiasta, né? Que é o cofundador da Reserva, e é um cara que programa no-code, né? Ele está na comunidade lá e falando sobre o porquê que ele fez isso, né? Ele falou que, olha, eu olhando dentro da empresa o negócio e a TI, né? Chegava para mim, o negócio falava uma coisa, a TI falava outra, e no final do dia eu não tinha a solução pronta, né? Falei, poxa, por que não dá o poder, então? Eu sei que tem o backlog, eu sei aqui que tem as tuas dificuldades do negócio, mas por que não coloca esse poder também na mão do negócio? E aí vem o no-code, né? Que é muito mais fácil eu treinar, capacitar um profissional em no-code do que num código tradicional, certo? E para pequenas soluções também, pequenas e grandes, como o Melvin trouxe, mas tem uma infinidade de soluções ali, que a gente chama de micro SaaS, né, que dá para resolver ali problemas cruciais da operação e que gera valor, né, Carlos, para quem tá trabalhando. Como que você vê aí esse cenário ali, como que ele está hoje e como que você planeja o futuro disso daí? Aí eu tenho incentivado, né, o meu time, tenho dito para os colegas, né, os pares, diretores, aí, gestores de logística Brasil afora, que hoje a gente ainda contrata, perguntando para as pessoas, analistas, especialistas, perguntando se ele domina Excel, se ele domina Power BI. Mas acredito que num curtíssimo espaço de tempo a gente vai estar perguntando o quanto ele conhece de no-code, low-code, de inteligência artificial. Porque o profissional, no momento que ele domina, né, e vê o Rony, né, o CEO da empresa, aprendendo a usar no-code. Eu acho que esse é o futuro hoje, né, que é o própria área de negócio resolvendo seus problemas, né? Uma das grandes comunidades que tem aí no mundo no-code, né, do Renato Assi, ele é o cara que veio da área de negócio, ele não veio de TI, e ele é o case de que ele construiu a solução da área de vendas dele, né? Pô, o cara é um gerente de vendas que construiu uma solução e que virou o CRM da empresa. Eu conheço um case, tem um colega no Rio de Janeiro que ele construiu a torre de controle e CRM, né, de toda a operação da empresa, né, e é um case do agro que ele vai desde mapear a plantação, a colheita e a entrega nos clientes B2B. Então, as
possibilidades, quando a gente, né, traz essas possibilidades como um know-how do profissional. Acho que, né, assim como hoje a gente procura um cara do Excel avançado, a gente vai procurar um do no-code, só que a entrega de um profissional que sabe no-code, a entrega de um profissional que usa a inteligência artificial é muito diferente da entrega do que não sabe, né? Aquelas polêmicas de a IA vai substituir o profissional. Não, agora o profissional que domina essa tecnologia, ele vai sair na frente e ele vai ser melhor remunerado, né? Aquele analista que está ali esperando uma promoção, ele aprendendo IA e resolvendo um problema que, né, ninguém resolve, usando uma ferramenta que ele automatiza o processo e que, né, processos que hoje são manuais e que o que mais tem nas operações da empresa, grande ou pequena, o que mais tem são operações manuais, né, ele no momento que ele automatiza isso, seja e a ferramenta não importa, né, o que importa é o ganho que ele gera para a empresa, a solução que ele está trazendo, né, para o problema. Ele vai se diferenciar. E eu, né, acredito que num curtíssimo prazo, eu já dei uma passada no LinkedIn, navegando ali em vagas, vaga de especialista, de analista sênior, já começa a ter algumas coisas de Power Automate, de, né, Bubble, né, que é um começo da virada de chave de, opa, esse cara vai me entregar uma solução em tempo e custo muito mais eficiente, mais rápida, do que eu depender lá do backlog ou do que aquele analista, né, que o Carlos foi 20 anos atrás, que só sabia Excel. Na época fazia uma baita diferença, mas hoje eu usar um Excel sem o chat GPT, eu já estou ficando para trás. Eu usar o Power BI sem usar um Gama, já estou ficando para trás. Então, tem, né, para cada coisa que a gente vai fazer hoje, tem uma solução que é melhor do que as soluções que a gente usa até então. Então, é assim que eu vejo que, né, os próximos passos aí e estou aqui justamente, né, incentivando, estimulando aí, né, quem ainda não conhece no-code, vai atrás, tem, né, várias comunidades aí né, criando em torno do no-code, low-code, que é o que vai fazer a diferença. Eu acredito que as próximas grandes plataformas, né, que vão fazer a diferença em redução de custo, aumento de produtividade nas operações logísticas, vão vir do no-code, da combinação de no-code com inteligência artificial. Legal. E uma curiosidade, Carlos, você como diretor, né, de diversas empresas, é a pessoa ali que influencia muito, né, os times, né? Então, é a questão do exemplo, né? O exemplo que o exemplo arrasta, né? No dia a dia, assim, o que você conversa com o time, né? Porque os temas que você está falando é em relação ao profissional do futuro, né? Que são as competências do futuro. A gente tem dados aqui, né, da Fortune, por exemplo, que o mercado de low-code e no-code, no ano passado foi de 28 bilhões, tá, de dólares. Só que daqui a 7 anos, de dólares, só que daqui a 7 anos, isso passa para 264 bi. Então, assim, não é uma tendência, é uma realidade exponencial. Por conta disso, né? Assim, se tem a tecnologia acessível e eu tenho problemas, vai ser utilizado, não adianta. Só que no meio disso a gente precisa do quê? De pessoas, né? Para executar como sempre, né? Aí não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. No dia a dia, como que é a sua dinâmica assim com os times para falar sobre esses temas? Vocês certamente vão lembrar daquele dia que, né, saiu a notícia do DeepSeek, do lançamento do DeepSeek, né, o concorrente aí do ChatGPT, e que foi um alvoroço que derrubou as ações da NVIDIA, né, de várias empresas de tecnologia norte-americanas, pelo lançamento da DeepSeek lá na China. Naquele dia, eu tinha uma sessão de mentoria com um mentorado meu que está na Europa. Ele estava, naquele dia ele estava na Polônia, mas ele estava fazendo uma especialização em Dublin, na Irlanda, mas naquele dia ele estava fazendo uma visita técnica na Polônia, e a gente conversando, e ele me diz, poxa, Carlos, tu viu do DeepSeek? Lá na Polônia.
brasileiro ali de São Paulo, tá lá na Polônia. Então, cara, eu me senti na obrigação de, quando é um brasileiro na Polônia tá pensando em DeepSeek. Eu estava ouvindo um podcast de manhã indo pro trabalho falando de DeepSeek. Eu cheguei na obrigação parar todo mundo para falar de DeepSeek, de inteligência artificial. Então, né, de tempos em tempos, quando acontece alguma coisa, eu trago isso para o dia a dia da equipe. Naquele dia, consegui um horário ali, juntei todos os meus diretos, todos os meus coordenadores, meus especialistas, os analistas, né, que estão mais voltados a desenvolvimento, a tecnologia, e fiz um grande questionário ali de quem já estava usando, quem conhecia, o que conhecia, e dali, o percentual foi baixo naquele momento de quem já usava algo. Todo mundo já tinha ouvido falar de ChatGPT, já entrou alguma vez, mas usar no dia a dia muito pouco. Então, como tu disse, o exemplo arrasta, né? Então, eu peguei, na sequência daquela conversa, montei, transformei em turmas de treinamento para mostrar como eu uso no meu dia a dia a inteligência artificial, tanto para o pessoal quanto para o profissional. Eu disse, cara, eu não construo nenhuma apresentação hoje na empresa. As apresentações que eu faço com vocês, que eu faço com a presidência da empresa, elas passam por alguma inteligência artificial, seja na construção do texto, seja na construção do design de imagens, né, ou da construção do layout da apresentação. E foi muito legal que no dia seguinte eu passava nos computadores e todos os computadores tinham alguma inteligência artificial sendo usada. Ou era um Gama para fazer uma apresentação, um ChatGPT para melhorar as análises, e conversando com o head de um grande marketplace do Brasil, ele disse, Carlos, hoje eu uso o Google Data Studio para fazer análise da ruptura da rede. Então, né, quando o gestor, né, da área faz isso, a equipe se sente motivada, estimulada a usar também. Desde aquele dia, todo mundo me manda apresentações com características de inteligência artificial. Mais produtivo. E, Melvin, nessa parte de inteligência artificial, né, faz bastante sentido, né, Carlos, isso, porque se a gente fala que 80% ainda das atividades, elas estão manuais, então a inteligência artificial não tem como se beneficiar disso também, né? Ela não vai praticamente pegar as planilhas que estão, né, manuais, enfim, e fazer milagre, né? Então, quando você combina o no-code, você também está estruturando os dados, né? Você está saindo do offline praticamente e trazendo para o digital. E como que a inteligência artificial, Mel, se conecta então com o no-code? Porque eu imagino que um ajudando o outro, né? Então eu fui lá no processo de negócio, digitalizei aquela operação que estava com os dados desestruturados, trouxe para o no-code. Aí o no-code estrutura, né, esses dados. Mas aí como que se alimenta então a inteligência artificial e qual que é o acelerador também, né? A diferença de inteligência artificial no no-code versus a inteligência artificial no código tradicional, né? Para quem é da área de tecnologia, também tem essa velocidade de desenvolvimento, de integração? Como que funciona isso? Eu vejo uma tríade hoje, né? Nós temos no-code, a automação e a inteligência artificial. A gente tem ainda, é um assunto tão vasto que a gente poderia falar horas aqui, né? A gente nem tocou no ponto da automação. Quer dizer, dessa tríade, para essa tríade acontecer, eu vejo dois alicerces também, que são fundamentos e potência, né? Eu vejo isso aqui, quando a gente começa a conhecer, saber o que pode desenvolver ali, né? Ter uma qualificação também, acho que vale um disclaimer, né? Nós trouxemos todas as que no-code pode fazer, acessível, democrático, mas tem um disclaimer também a ser feito nesse mundo aqui. Eu falo com relação à qualidade, né? Quando você desenvolve tudo, você tem que ter boas metodologias para poder desenvolver, bons processos para poder desenvolver, porque você está colocando ali um produto final que vai mexer com a empresa, com vidas também, por outro lado, com emoções que tá ali também, né? E quando você começa a entrar, né, numa onda, né, que já não vejo mais onda, mas é a realidade que a gente tem ali,
sem fundamentos, a gente pode ter um problema no futuro, que é ter uma refatoração de uma aplicação como essa, e às vezes de ganhar, a gente perder um pouco. Então, acho que esse disclaimer aqui vale para a gente poder conversar com isso aqui. Mas quando a gente traz a inteligência artificial, a automação e o no-code junto, ele vira uma potência realmente para operação ali, né? Porque o que a gente vem falando aqui justamente é a agilidade, é a facilidade. Hoje existem novos protocolos saindo de integrações, né? Um desses protocolos é o MCP, que ele agiliza muito mais ainda essas integrações finais que a gente tem ali. Então, com uma plataforma no-code, a gente trazendo todo o business ali, construindo ali, vamos plugando, né, seja a inteligência artificial, automação, quer dizer, aquilo que você teria talvez em um ano, você consegue reduzir tranquilamente para 3 meses da sua operação ali, entendeu? Então, a gente fala em processos, né? E quando eu dei esse disclaimer aqui dentro da Vinci, a gente olha muito para isso aqui. A gente começa a trazer uma expertise justamente na construção. Quando eu falei que o desenvolvimento de software é a parte mais simples, né, da construção de software, né, ele tem os passos anteriores. E é justamente isso que a gente preza para chegar no cliente e entregar mais valor, diminuir custo realmente e fazer com que ele pense nos próximos passos, não que ele volte na parte de manutenção daquilo que já foi entregue, né? Então, é esse ponto aí que a gente tem que olhar com bastante atenção. Legal, muito bem. E, Carlos, então, considerações finais ali de como o no-code pode reduzir o custo na logística, né? Fazer um resumo aí para o gestor, para o empresário, para os colaboradores também, né? Que são, na verdade, o alicerce aí dessa transformação. Eu acho que deixar de mensagem, assim, acho que tem duas linhas, né? Uma é olhar para o teu parque de sistemas hoje e pensar o que eu gasto hoje com tecnologia e o quanto eu posso gastar se isso for em no-code. Seja eu desenvolvendo ou seja eu indo para alguma solução pronta desenvolvida em no-code. E o outro e aí num viés muito de produtividade, talvez não de custo, mas de produtividade, que é cada membro da equipe olhar para o que faz manual hoje e pensar se ele não pode desenvolver alguma coisa em no-code, low-code, dentro da área dele. O potencial é enorme, assim como a gente automatizou tudo que era manual, né, jogando para o Excel anos atrás, hoje a gente tem que pensar que tudo que ainda é manual que o Excel não resolveu, sim, talvez o no-code possa resolver. Legal, muito obrigado então. Carlos, obrigado, Melvin também, obrigado pelo bate-papo. Você que está com a gente aqui, acesse ali www.grupodavinci.com.br. A gente vai ter o maior prazer de bater esse papo com você, entender como é que funciona a tua operação e oferecer soluções também, né, para que a gente possa também aumentar a produtividade e reduzir custos na sua empresa, tá ok? Mais uma vez, obrigado aí e até a próxima. Valeu, Carlão, valeu, Melvin. Falou, obrigado.